Olá, meu nome é Paula Batista, estou aqui para mais uma mensagem oracular, tirada do livro Oráculo do Reiki, do nosso querido mestre Johnny De Carli. O poema sorteado dessa semana é o de número 73, Criança. Espero que o jovem bambu do jardim cresça em forma reta, porém se inclinando habilmente para todas as direções possíveis. A mensagem sugere que o consulente procure permanentemente ao longo de sua existência ceder a situações externas adversas, para melhor triunfar na vida. Quanto menos alguém se opuser à realidade que se apresenta, mais resistente se tornará. O mestre Mikao Usui certamente deseja que os jovens discípulos se tornem mestres de Reiki com integridade de caráter, de conduta reta, honrados, éticos, educados, justos e puros de espírito. Porém, sem rigidez, com humildade e flexibilidade que conduz à capacidade de adaptação às mudanças. Da natureza, o método Reiki tomou como símbolo o bambu, que pode representar metaforicamente o funcionamento da energia no reikiano. O bambu é flexível, reverencia o vento que o toca soprando, dobra-se nos mostrando que quanto menos alguém se opuser à realidade da vida, mais resistente tornar-se-á para chegar a viver em plenitude. O bambu é forte, servindo para a indústria naval, moveleira e da construção em geral. Assim como todos que recebem a iniciação do método Reiki tendem a ficar fortes e resistentes. Entre um nó e o outro, o bambu é oco, como o vazio entre o céu e a terra, representando os que escolheram ser canais de energia Reiki, que passam a funcionar como verdadeiros tubos, direcionando a energia cósmica. Reflita sobre as palavras de Jack Witt. Mude antes de ser obrigado a fazê-lo. Ele traz aqui nesse poema algumas reflexões interessantes. Primeiro, que nós temos que nos desenvolver, e o processo de desenvolvimento ele é contínuo ao longo da vida, como o bambu. O bambu ele é forte, ele tem retidão, mas ao mesmo tempo ele é flexível. Então, se você pegar um bambu e tentar virar, você chega assim quase até o chão, mas ele não quebra. Então ele tem essa flexibilidade, mas ao mesmo tempo ele tem a sua retidão. O que é importante, Tem muitas coisas na nossa vida que nós não temos como mudar, que são fatos que não dependem de nós. São fatos que temos que interagir. E a forma como cada um interage com esses fatos é que vai fazer a diferença na vida de cada um. Então é muito importante a gente ter esse discernimento das coisas que a gente pode mudar. Vamos regaçar as mangas, fazer a nossa parte e vamos mudar o que a gente pode mudar. Mas tem coisas que não fazem sentido, se não estão nas nossas mãos, a mudança. Então nós vamos ter que ver como lidar com isso e como nos adaptarmos às situações. Quanto maior a capacidade de adaptação de uma pessoa, maior a chance dela ser feliz, dela progredir. Às vezes alguma coisa acontece de um jeito que não é o que a gente queria e a gente para naquela situação e lá fica, querendo mudar o que a gente não tem como. Então, às vezes olhar para um obstáculo, encarar esse obstáculo, como já falamos em alguns outros poemas, e seguir adiante com essa flexibilidade, vai nos tornar pessoas mais fortes. Porque o exercício, que é de superar esses obstáculos e as coisas que a gente não pode mudar, o exercício da adaptação é que vai nos tornando cada vez mais resistentes. Outra coisa que eu acho legal aqui, quando ele fala do bambu, o bambu ele tem aquele como oco. Se a gente quer aproveitar o aprendizado, a gente tem que se colocar perante das coisas como um bambu, tendo esse vazio para que receba conhecimento. Quando eu achar, a pessoa que acha assim, eu já sei tudo, e parece que fechou a tampa porque não cabe mais nada, eu já estou pleno, está tudo bem, eu já sei o que eu aprendi, o que eu devia aprender, a gente para de evoluir. E quando a gente percebe que o que a gente conhece é muito pouco, perto do que a gente ainda pode aprender, a gente está se abrindo,
deixando esses espaços para que o aprendizado venha e realmente seja consolidado dentro de nós. Isso é super importante. Uma coisa que me chamou a atenção é o nome do poema, Criança. Aí eu fiquei pensando, o que representa a criança? Nicodemos, quando perguntou a Jesus como faríamos para entrar no reino dos céus, né? O que Jesus respondeu para ele? Que era preciso nascer de novo, se tornar criança. Por que criança? Porque a criança, é um ser em desenvolvimento, em constante aprendizado. Então, se a gente se colocar como criança, né, ativar o potencial da nossa criança interior, nós vamos estar, apesar de envelhecendo cronologicamente, nós vamos estar sempre abertos a novos conhecimentos. E a criança, ela tem o quê? Ela tem aquela ingenuidade da criança. Então, se tornar criança também é se tornar puro. Então, assim, é importante nos desenvolvermos, mas sem perder essa pureza da criança e essa vontade de aprender que é da natureza da criança. Então, eu acredito assim que esse poema, ele traz a reflexão, primeiro, pelo nome dele, a criança. É importante a gente identificar a nossa criança interior, que tem muitas... A criança é a potencialidade, a criança ela pode ser tudo, é um ser em desenvolvimento. Mas nós somos seres em desenvolvimento, independente da etapa da vida que a gente está. É que muitas vezes a gente acha que já está bom, né? Que já atingimos o que devia atingir e damos aquela estagnada. Mas é sempre tempo de parar e falar assim, opa, peraí, né? O que é? Eu preciso nascer de novo, eu preciso me renovar. Eu preciso olhar para as possibilidades, eu preciso olhar para as coisas de uma forma diferente. Imagina quem chegou lá no começo da pandemia, a pandemia mudou a vida de muita gente. Mudou a minha, mudou a sua, com certeza mudou a da maioria das pessoas. Eu acho que nunca mais vamos ser os mesmos, né, pós-Covid, pós tudo isso que nós estamos vivendo. Mas quem se abriu para se adaptar à nova realidade, a realidade social e todas as outras realidades que vieram acompanhados desse momento, para cada um de uma forma diferente, mas quem se abriu para se adaptar, foi flexível, certamente está aproveitando esse momento e está aproveitando o aprendizado que esse momento está trazendo para a humanidade. Então, assim, é muito importante essa questão da gente se abrir para o conhecimento e saber ser flexível. A flexibilidade do bambu é algo que a gente tem que ter como exemplo, porque assim, tem coisas que a gente não vai conseguir mudar. E a gente acha que ser flexível é ser fraco. Não, muito pelo contrário, ser flexível é ser humilde. E a humildade é algo que é para os fortes, né? A gente tem que ter muitas convicções, estar muito bem e entender que ser humilde é necessário e que com humildade nós vamos conseguir transformar muitas coisas. A imposição, o bater de frente não vai nos levar a lugar nenhum. Então, assim, acho que essa reflexão nos convida a resgatar essa criança que cada um tem dentro de si, com toda a potencialidade de transformação que essa criança tem, para poder encarar a vida daqui para frente de uma forma melhor. E independente da nossa idade, sempre é tempo de renascer, sempre é tempo de começar uma nova fase, começar um novo ciclo. E o se tornar criança é nos abrirmos para essas possibilidades. Gratidão.